Sejam bem-vindos. Espero que esse final de semestre seja bom para todos nós, né? Só retomando alguns pontos que eu já tinha apresentado no e-mail que eu mandei para vocês, né? Esse estágio, né, vai ser basicamente 6 aulas, e dessas 6 aulas eu dividi em 2 módulos. O primeiro módulo vai ser sobre Tomás de Aquino e o segundo módulo vai ser sobre Christine de Pizan. No primeiro módulo, né, sobre Tomás de Aquino, a gente vai estudar a epistemologia do Tomás. A gente já tem, né, no currículo de filosofia, a gente tem uma cadeira chamada Teoria do Conhecimento 1, que inclusive é dada pelo professor Fleck, inclusive, né? E nessa cadeira, geralmente, a gente estuda Teoria do Conhecimento do Tomás, né? Então, vocês poderiam se perguntar por que estudar 2 vezes o mesmo tema, né? Então, eu diria que eu pretendo dar uma abordagem diferente para a epistemologia do Tomás, né? Geralmente, quando se estuda, quando o professor Fleck apresenta, né, geralmente ela apresenta somente as operações intelectuais, ele foca nas operações do intelecto. E eu acho que se a gente focar um pouco, né, em temas que não são tão abordados, como, por exemplo, da percepção, eu acho que a gente pode enriquecer um pouco mais a nossa formação acadêmica. E essa também é a minha área de pesquisa, né? Eu faço mestrado nessa área, então eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa, já estudo há algum tempo já, então acho que eu me sinto bem um pouco mais falando sobre isso. E já no segundo módulo, né, sobre Christine de Pizan, a gente vai estudar, né, é uma filósofa, uma mulher. Eu acho que também é uma coisa mais nova, assim, do currículo de filosofia, porque geralmente são poucas mulheres que são estudadas no curso, né, geralmente a maioria são homens filósofos, né. E eu acho que a Christine, estudar um pouco a Christine, ela nos dá uma nova ferramenta analítica de análise de textos filosóficos. Eu acho que a Cristina ela escreve de uma maneira radicalmente diferente dos escolásticos, né, do período medieval. E se a gente se dedica um pouco mais a estudar ela, eu acho que a gente agrega na nossa formação acadêmica um recurso analítico, né, de análise de argumentos que é muito diferente do que a gente usa, por exemplo, quando a gente analisa argumentos de filósofos homens, eu acho. Então, basicamente é esse o plano do estágio. E se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, acho que a gente pode passar para a aula de hoje. Pois não, Luciano, pode fazer pergunta. Felipe, eu queria ver se tem alguma disponibilização. Cortou. Alô? Luciano? Vir com algo lido, pelo menos, né? Desculpa, Luciano, eu acho que cortou a sua fala. Ah, sim. Eu queria saber se vai ser indicado bibliografia, se eu disponibilizar os textos, né? Para a gente poder vir um pouco preparado para a aula, né? Sim, eu não tinha disponibilizado, eu acho que a intenção não era tanto ler textos, né, por exemplo, na aula, mas eu posso enviar para vocês podem me mandar e-mails, e eu já mandei para um aluno, eu acho que ele não está aqui, mas, enfim, eu posso mandar, que nem essa aula aqui é uma introdução, né, então não, eu até posso indicar livros introdutórios, né, sobre Tomás, mas que nem para essa aula de hoje que eu preparei, eu acho que eu não tinha nada que englobasse tudo, né, então eu acho que nas próximas eu posso mandar, se vocês quiserem. É só mandar um e-mail para mim que eu respondo com a bibliografia. Perfeito, lhe agradeço. Nada. Bom, então, para a aula de hoje, eu tinha preparado apresentar alguns pontos que eu acho que é muito importante para quem está começando, assim, pelo menos ter primeiro contato, né, com o Tomás de Aquino, que é a gente ter consciência, né, da recepção das obras aristotélicas no mundo latino, depois a introdução da obra de Tomás de Aquino, né, ver quais são os principais elementos, quais são as principais questões com as quais ele trabalha, e depois tentar responder, né, pergunta quais os elementos que devem ser considerados para análise de textos tomísticos, e depois também ter uma certa noção, né, sobre a influência de Aristóteles, dos árabes e a originalidade de Tomás. Sim. Obrigado, Manuel. Vou mandar para você também. Bom, então, de início, né, eu acho que a gente pode pensar
contextualizar, eu acho que se a gente tomar um pouco da contextualização histórica, ajuda bastante a gente compreender a relação, né, da filosofia latina medieval com Aristóteles. Para isso a gente pode regredir desde antes do período medieval, né, desde o período do Império Romano. A gente tem, né, a partir de 380, a gente tem um processo de combate, digamos assim, né, de perseguição de filosofias e religiões que são contrárias ao cristianismo, né? A partir da adesão, né, do Império Romano, do cristianismo como uma religião oficial do Império, a gente tem um início, né, crescente de perseguição de religiões e filosofias, de grupos filosóficos que são contrários a essa religião cristã, né? Então, a gente tem um processo crescente, né, com isso a gente tem um processo crescente de migração, né, desses grupos e desses pesquisadores, filósofos e desses grupos religiosos para fora das fronteiras do Império Romano, né? Então, eu acho que um fato que a gente pode levantar, né, para lembrar disso, né, que, por exemplo, em 529, a Academia de Platão ela é fechada pelo imperador Justiniano I, né? A gente tem esse processo de cerceamento, né, da liberdade desses grupos pagãos e, consequentemente, né, esses grupos eles acabam migrando para fora do Império Romano, geralmente para regiões assim como, por exemplo, na Pérsia, no norte da África, né, se formam grandes centros de pesquisa e estudo, né, de filosofia. E esses filósofos e pesquisadores, né, eles acabam, quando eles migram para fora do Império, eles acabam levando consigo, né, essas obras de filosofia, né? Então, por exemplo, o pessoal que seguia Aristóteles, né, vai levar consigo as obras aristotélicas, né? O pessoal que seguia Platão vai levar as obras platônicas. E assim com demais outras correntes filosóficas, né? A gente tinha várias, por exemplo, os estoicos, epicuristas, né, assim por diante. Então, a gente tem um processo gradual, né, de esvaziamento, né, dessa produção intelectual do Império Romano, né, dessa região ali da atual Europa. Então, com o tempo, né, essa falta, né, de material, digamos assim, filosófico, impediu muito o desenvolvimento da filosofia medieval, né? A gente tem vários séculos, assim, que a gente não tem, por exemplo, os séculos oitavo, nono, a gente tem muito pouca produção filosófica, né, escrita em latim, né, no mundo latino. Geralmente, geralmente não, esse estado, né, digamos assim, de hibernamento, né, só vai ser mudado, né, quando no século XII a gente tem um certo processo de reconquista, digamos assim, dessas obras de Aristóteles no mundo medieval, né, no mundo latino. Isso se dá, né, para a gente compreender como que isso se dá, a gente tem que lembrar que por volta do século VIII, século VIII, IX, por aí, a gente tem um processo gradual, né, de invasão dos povos árabes na Península Ibérica. E esses povos, né, eles trazem consigo aquelas obras, né, de filosofia que tinham migrado no Império Romano, e quando eles retornam para essa Península Ibérica, os árabes eles acabam trazendo consigo principalmente obras de Aristóteles, né? Então a gente tem nessa Península Ibérica a formação, a partir do século VIII, de grandes centros de pesquisa e estudo, e esses filósofos árabes eles são muito importantes, né, nessa manutenção e na transmissão desse conhecimento de Aristóteles. Eles fazem muitas traduções de Aristóteles para o árabe, e não só mantêm esse conteúdo, né, essas teorias, como também desenvolvem suas próprias, né? A gente vai ver na sequência, né, que nesse período vai surgir grandes filósofos árabes que são muito influentes no período medieval no mundo latino. Bom, então, a partir do movimento, né, a gente tem, a partir do século XI até o século XIV, é um processo gradual também, a gente tem um processo de reconquista dessa Península Ibérica, né? Isso se dá, como eu falei, né, é um processo gradual e que vai indo e vindo, né? Às vezes as pessoas conquistavam um terreno, depois os árabes conquistavam de novo,
Mas o fato é que, por volta do século XII, ali a gente vai ter um processo de reconquista mais forte, e os latinos começam a acessar aqueles grandes centros de estudo que os árabes tinham construído, né? Então, a gente tem, com essa reconquista, né, não só do território, mas também da produção intelectual, a gente tem esse retorno das obras de Aristóteles para o mundo latino, né? Então, a gente tem um processo de redescoberta dessas obras, e se inicia, né, o processo de tradução dessas obras. Inicialmente eram traduzidas do árabe para o latim, e depois, com o tempo, né, essas obras começaram a ser traduzidas diretamente do grego para o latim. Então, com isso, né, a partir do século XII, a gente tem um incremento muito grande da produção filosófica do período medieval, né? O que antes era muito restrita, né, o desenvolvimento filosófico, a partir do século XII, vai começar a haver muito mais produção intelectual, filosófica, isso em grande parte pela recepção dessas obras de Aristóteles nesse período, né? Então, com isso também a gente tem um problema, né, que é, digamos assim, a retomada daquele mesmo problema que a gente tinha no Império Romano, que é a relação, né, da religião cristã com essas filosofias pagãs, né? Como que a gente, os cristãos, né, se perguntavam, bom, como que a gente admite que a gente aceite, né, por exemplo, dentro, né, de universidades, filosofias que são pagãs e que vão de encontro com a nossa fé, a fé cristã, né? Então, a gente tem novamente esse problema sendo revigorado, né, nesse período, e grandes intelectuais, grandes filósofos são responsáveis por, digamos assim, superar essa barreira, né, superar essa dificuldade de assimilação de Aristóteles, e são principalmente eu selecionei aqui, né, dois pensadores que eu acho que é muito importante nesse período, que são Alberto Magno, e que é o professor de Tomás de Aquino, e o próprio Tomás de Aquino, né? Esses filósofos, eles têm uma preocupação muito grande em oferecer comentários de Aristóteles e em assimilar essa obra aristotélica na sua própria, né, produção filosófica, na sua própria abordagem de temas de teologia e temas de conhecimento, de metafísica e assim por diante, né? Então, eles basicamente assumem, né, de peito aberto essa obra aristotélica, e com isso, né, a gente tem um processo assim de superação daquela dificuldade, né, daquela dificuldade, né, para se aceitar Aristóteles dentro das universidades. Então, Tomás de Aquino, né, ele segue esse predecessor dele, né, o Alberto Magno, e ele vai utilizar muito esse mesmo recurso que o Alberto Magno tinha, né, de utilizar as obras aristotélicas na obra dele. Para a gente ter uma noção, né, da importância de Aristóteles, que Aristóteles vai tomar nesse período, a gente pode pensar, né, que quando Tomás de Aquino, por exemplo, escreve a Suma de Teologia ou qualquer outro texto, geralmente quando ele vai citar Aristóteles, ele não cita nominalmente Aristóteles, ele não diz, por exemplo, Aristóteles escreveu tal coisa, geralmente ele vai dizer o filósofo, né? Esse é o nível da autoridade que Aristóteles tem para esses filósofos cristãos, né? Aristóteles passa a ser uma autoridade cuja opinião deve ser, digamos assim, respeitada, né? E, além disso, né, como eu mencionei anteriormente, né, a gente tem os filósofos árabes representam muito, tem uma importância muito grande, né, nessa produção filosófica, por exemplo, de Tomás de Aquino, né? Tanto, por exemplo, Avicena e Averroes, né, que são dois grandes filósofos árabes. Esse nome, né, esses nomes, Avicena e Averroes, eles são nomes latinizados, né? O nome deles não são esses, né? São nomes árabes, provavelmente. Eu nem coloquei aqui porque eu não saberia ler, né? Mas geralmente eles são conhecidos nesse período com seu nome latino, né? E Averroes, por exemplo, né? Ele é um autor que é famoso pelos seus comentários também a Aristóteles, né? Então, por exemplo, se vocês forem ler Tomás de Aquino,
Geralmente o Tomás de Aquino ele não vai citar nominalmente também Averroes, ele vai citar o comentador. Então, quando vocês lerem alguma passagem que o Tomás escreve, o comentador pode pensar que é o Averroes que ele está mencionando, né? E o Tomás ele diverge muito desses filósofos árabes, né? Por exemplo, Avicena, Averroes, ele tem muita discordância, né? Por exemplo, com relação ao intelecto, né? Como que a gente compreende o intelecto, mas isso a gente pode ver nas próximas aulas, né? Agora eu queria apresentar rapidamente, né? Como que se estrutura, né? As obras do Tomás de Aquino. A gente tem obras que são mais originais, né, do Tomás, em que ele desenvolve mais a sua filosofia pessoal, e a gente tem obras que são mais de cunho de comentários e também de oferecimento de um material, digamos assim, de estudo para os seus alunos, né? Mas a gente pode começar aqui pelas sumas. As sumas a gente tem dois tipos, basicamente, que são as sumas contra os gentios e as sumas teológicas. Essas sumas é muito interessante porque elas são escritas utilizando, né, um método que projeta, de certa maneira, né, um certo debate, né, que a gente tem como se fosse projetado, né, no registro escrito. A gente vai ver na sequência, né, eu peguei um trecho para a gente analisar da Suma de Teologia, a gente vai ver que ela é estruturada, né, como se fosse a reconstrução de um debate que Tomás de Aquino está imaginando, né? Ou seja, ele apresenta a posição dele e ele também apresenta objeções, possíveis objeções que poderiam ser feitas a ele, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar, sei lá, um debate eleitoral, né? Que a gente tem no primeiro período, né? A gente tem uma fala de um candidato, depois a gente tem o candidato oposto geralmente faz objeções, depois a gente tem uma réplica, e assim por diante, né? Esse modelo do debate parece ser muito caro para o Tomás de Aquino, tanto que ele, né, utiliza esse modelo para apresentar a sua própria obra, né? A gente também tem as questões disputadas, que essas sim são registros de debates que aconteceram na realidade, né? A gente tem, por exemplo, um grande historiador do período medieval, que é o Le Goff. Ele tem um livro muito importante para o estudo dessas questões, que é Os Intelectuais na Idade Média. Ele diz que essas questões disputadas, elas eram feitas geralmente em dias assim comemorativos para a fé cristã, né? Por exemplo, em dia de Páscoa, Natal, e nesses dias eram marcados, né, essas disputas dessas questões disputadas, né, e em que o pessoal se reunia, muitas vezes eles vinham de outras universidades para assistir esses debates, né? Então o pessoal vinha, geralmente tinha regras muito específicas, assim, né? Então o pessoal vinha, se acomodava, e daí de início era sorteada uma questão, né? Então sorteava um tema, qualquer tema, né? Sei lá, de teologia, por exemplo, sei lá, da Eucaristia, e por exemplo, no caso, Tomás de Aquino tinha que desenvolver na hora, né, a argumentação dele, né? Ele não tinha essa preparação, né? Ou seja, a pessoa não podia preparar anteriormente qual que vai ser a estratégia argumentativa dele, né? Ele tinha que preparar na hora, né? Como a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente tem editais, por exemplo, de seleção de professores, né, universitários, a gente tem uma prova oral, né? E geralmente nessas provas orais a gente tem um certo período, assim, de um dia para o outro, para a pessoa preparar a sua oratória, né? Nesses casos, né, no período medieval, a gente não tinha isso, né? O cara tinha que, na hora, ele tinha que ficar sabendo do tema e na hora ele tinha que desenvolver toda a argumentação dele, né? Então, eu acho que isso mostra, né, a capacidade argumentativa que eles tinham, né, de ter tão fresco isso, né, de vários temas, que poderia ser vários, qualquer tema cair, né? Então, enfim, só reforçando, né, a importância dessa questão do debate, né, para eles. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em afirmar, né, que para eles eu acho que a oralidade, né, o registro oral eu acho que muito mais importante do que o registro escrito, né? Então,
eles prezavam muito mais por esse contato no debate entre colegas e alunos do que o registro escrito, né? Além dessas questões disputadas, a gente tem opúsculos, né, que são textos menores do Tomás de Aquino, né, geralmente são temas mais específicos, né. O principal opúsculo que Tomás de Aquino tem é o chamado De Essência, né, que ele fala sobre metafísica e lógica. A gente não vai abordar aqui, né, porque foge um pouco do nosso tema. E o que é importante para a gente são os comentários do Tomás de Aquino. O Tomás tem vários tipos de comentários, né? A gente tem comentários Aristóteles, que são os mais importantes para a gente aqui, para os nossos propósitos, e ele também tem comentários à Bíblia, e também a autores, por exemplo, Agostinho e Boécio. Nesses comentários, né, do Aristóteles é muito interessante porque Tomás ele é extremamente metódico na apresentação dele, ele apresenta rigorosamente o argumento de Aristóteles, ele apresenta linha por linha, é extremamente prolixo, né? Ou seja, ele não faz movimentos assim, de ignorar partes, ele apresenta exatamente todo o texto de Aristóteles, né? Então, geralmente se pensa, né, que esses comentários eles tinham uma função também de ajudar os seus alunos, né? Ou seja, eles eram voltados, né, para a formação de pessoas, né? Quem estava estudando, por exemplo, para adquirir um título de doutor, por exemplo. Então, como essas pessoas, né, esses doutores, eles tinham que estudar Aristóteles, né? E Aristóteles é difícil, por exemplo, como que a pessoa vai estudar metafísica, né? Então, esses comentários parece que eles tinham essa função de ajudar essas pessoas a conseguir compreender Aristóteles. Eu acho que é basicamente isso. Agora a gente pode passar para ver na prática, né, como que Tomás escreve a obra dele. Eu peguei aqui um exemplo da Suma de Teologia, numa questão que para a gente vai ser relevante. De início, né, a gente pode se perguntar, a gente tem que ter clareza, né, de que a Suma de Teologia ela é gigantesca, ela tem muita coisa, né? O Tomás aborda muitas questões, e geralmente não, ela é dividida em forma de questões, né? Então, cada questão, ela aborda um tema, né? Como, por exemplo, nessa questão 78, que eu peguei para a gente analisar, Tomás aborda o tema das potências da alma em particular, né? Então, esse é um tema central, o tema geral que ele vai abordar, e esses temas, por sua vez, eles são divididos em subtemas, digamos assim, né? Que formam os artigos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse caso, né, nessa questão 78, a gente tem 4 artigos, né, que são numerados na sequência, né, no final dessa introduçãozinha. E nessa introduçãozinha, Tomás ele apresenta uma certa contextualização do argumento que ele quer defender, né? Então, ele vai mostrar qual que é a relação desse tema que ele está abordando com as questões que vão vir na sequência, né? Que nem a gente vai ver, eu pretendo ler esse trechinho, acho que é muito bom, muito importante, porque nessa questão 78, quando ele introduz ela, ele já apresenta o que vai vir na sequência, né? Que vai vir na questão 79 e na questão 80. Então a gente percebe, né, que o Tomás é extremamente metódico, né? Extremamente claro naquilo que ele está fazendo. É um pouco cansativo, às vezes, quando a gente está lendo, né? Porque ele repete muito, né? Mas pelo menos é muito claro, né, aquilo que ele está fazendo. Às vezes, na maioria dos outros filósofos, a gente não encontra isso, né, essa clareza. Eu acho que para a gente é muito útil isso. Bom, eu vou ler esse trecho, eu acho que é bem importante aqui. Serão consideradas a seguir as potências da alma em particular. A consideração do teólogo pertence pesquisar, de modo particular, somente a respeito das potências intelectivas e apetitivas, entre as quais se encontram as virtudes. Mas como o conhecimento das potências depende, de certa forma, das outras, nossa consideração em torno das potências da alma, em particular, será dividida em 3 partes. Primeiro, sobre as potências que são prévias ao intelecto. Segundo, sobre as intelectivas. E, finalmente, sobre as apetitivas. Então, aqui, nesse final de parágrafo, né, ele apresenta
como eu falei anteriormente, né, ele apresenta a contextualização daquilo que vai vir na sequência, né? Então, nessa questão 78, ele vai abordar sobre as potências que são prévias ao intelecto. Na questão, né, quando diz aqui, segundo, sobre as intelectivas, questão 79, e, finalmente, né, sobre as apetitivas, na questão 80. Então, a gente percebe aqui que é muito claro, né, o Tomás é muito claro e objetivo naquilo que ele está fazendo, e para a gente, quando a gente está lendo, né, muito mais, se torna muito mais fácil a nossa leitura, né, a gente compreende muito mais facilmente aquilo que ele quer apresentar. A gente pode analisar agora como que se estrutura um artigo, né? Eu peguei aqui o primeiro artigo dessa questão 78, né? O título dela, geralmente o artigo, por sua vez, ele tem um subtítulo, né? E nesse caso, o título é Devem-se distinguir 5 gêneros de potência da alma? Né? Geralmente é uma pergunta, e nessa pergunta, né, no artigo, ele vai, digamos assim, formular uma certa posição, né, de início, ele vai formular objeções que são contrárias a essa posição que ele quer defender. Né? Então, de início, antes de apresentar a posição dele no artigo, ele vai apresentar objeções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ficou meio pequeno, né, mas eu acho que vocês conseguem enxergar com um pouco de dificuldade. São 4 objeções, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Antes de abordar a sua posição, né, sua resposta, Tomás vai apresentar com bastante clareza as objeções de outros filósofos que são, digamos assim, dão um plano de fundo do debate, né? Na sequência, né, depois de apresentar essas objeções, o Tomás vai apresentar aquilo que ele chama de sede contra, né, que em latim, e na tradução, a gente pode traduzir, como essa tradução aqui, como em sentido contrário, né, ou seja, geralmente que nem nessa aqui é só um trechinho, né, 3 linhas, mas tem outros que são bem maiores, né, mas geralmente nesse trecho, Tomás apresenta posições de autoridade sobre esse assunto. Né? Então, por exemplo, nesse caso que ele está tratando sobre as potências da alma, a grande autoridade sobre esse tema, né, uma das grandes autoridades, é Aristóteles. Né? Então, ele vai pegar a opinião de Aristóteles. Né? Ele vai dizer, bom, o filósofo diz no livro 2 da alma, chamamos as potências a vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotiva e intelectiva. Ou seja, a posição de Aristóteles mostra que né, aquelas objeções, elas não correspondem à verdade, elas não capturam, né, o que esse assunto, a verdade desse assunto, né. E aqui, só para chamar atenção, né, como eu tinha falado no começo, Tomás ele não chama Aristóteles pelo nome, né, ele cita só o filósofo, né. E aqui a gente pode ler, né, como se referindo a Aristóteles, né, o livro da alma, né, sobre a alma de Aristóteles. Na sequência, né, depois de apresentar esse sede contra, Tomás apresenta a sua posição própria, né, a sua posição pessoal, que é nessa parte que começa com o respondo, né, que ele vai oferecer, que ele vai desenvolver a resposta, né, para aquela pergunta que foi formulada anteriormente. Né. Então, aqui, geralmente quando a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho, que vocês vão citar, basicamente, é a partir dessa parte para baixo, né, porque antes, né, o que vem antes, né, como por exemplo essas objeções e esse sede contra, geralmente são posições que não são, né, formuladas pelo Tomás, né, geralmente são posições que ele está copiando de alguma outra pessoa, né, como por exemplo nesse sede contra, né, ele está citando uma citação de Aristóteles, né, não é um texto do próprio Tomás, né. Então, geralmente quando a gente vai, né, fazer um trabalho, por exemplo, sobre Tomás de Aquino, a gente pode citar a partir desse respondo para baixo, né? Então, como eu falei, né, a posição do Tomás de Aquino formulada claramente vai ser dada nessa seção do respondo, né? Depois dessa, né, o Tomás ele vai oferecer respostas às objeções, né? Então, como a gente tinha visto, né, a gente tinha 4 objeções, né? Então aqui a gente tem 4 respostas às objeções. Então,
às vezes, essas respostas elas não são muito uniformes, às vezes. Às vezes elas são extremamente sucintas, né, como, por exemplo, nesse caso, na resposta à primeira e à segunda objeção, né, que é extremamente sucinto, o Tomás diz, bom, isso aqui já resolvi na resposta, né, então ele nem entra na questão, né, ele nem entra no mérito de mostrar como exatamente é falsa aquela objeção. Só na terceira e na quarta que ele vai realmente desenvolver, que ele vai, né, como a gente pode perceber aqui, a gente tem um texto bem maior, né, então ele vai mostrar como que aquela, por exemplo, nesse caso, né, como aquela terceira objeção que ele tinha apresentado no início, como que aquela terceira objeção ela era falsa, né? Ou seja, ele vai desenvolver aqui, né, ele vai lançar mão de argumentos, né, de autoridades, para mostrar que aquela posição não é verdadeira, né, que ela não captura a verdade desse tema. Basicamente é essa a estrutura de um artigo da Suma de Teologia, né? A gente tem algumas diferenças, por exemplo, na Suma contra os gentios, é um pouco diferente, mas enfim, eu acho que para os nossos propósitos, se a gente entender bem como funciona da Suma teológica, eu acho que já é bem útil para a gente. Eu peguei aqui também, para a gente ver como que o Tomás escreve os comentários dele a Aristóteles. Né? O Tomás escreveu, como eu tinha falado, né, anteriormente, comentários basicamente de quase todas as obras que os medievais tinham acesso de Aristóteles. Né? Então ele escreveu comentários sobre a metafísica, a física, sobre o céu, sobre a alma, sobre os sensíveis, sobre os sentidos, sobre os sentidos e sensíveis, sobre a física, sobre signos analíticos, sobre a interpretazione, é muita coisa realmente, então né, se a gente tem que estudar a Tomás de Aquino, a gente tem que ter um pouco de noção sobre como que esses comentários eles se estruturam, né? Então, como eu falei anteriormente, né, Tomás ele é extremamente claro quando ele está comentando, né, esses textos. Eu peguei aqui um trecho que é relevante para nossos propósitos, né, que é do comentário ao De Anima, no livro 2, lição 1, no parágrafo 365, né? Só para contextualizar, geralmente é assim que a gente cita esses textos, né? Geralmente a gente cita que é o comentário ao De Anima, que é né, De Anima é o livro de Aristóteles, né, um tratado aristotélico sobre a alma, como o próprio nome diz. Então a gente tem aqui o comentário ao De Anima, e esse comentário ao De Anima ele tem 3 livros, né? Então aqui a gente tem no livro 2, e esse comentário de Tomás, né, cada livro é dividido em lições, né? Então a gente tem, por exemplo, nesse livro 2, se não me engano, a gente tem 24, 25 lições, né? Então a gente cita o livro, a lição e o parágrafo, né? Como a gente tem nessa imagem que eu tirei aqui, que também está muito pequena, mas eu acho que dá para ver, né? Tá em inglês, mas eu acho que o básico dá para perceber, né? Que a gente tem o comentário, a lição e separado em forma de parágrafo, né? Então, como é um texto muito grande, né? Quando a gente vai citar, a gente precisa usar esse parágrafo para conseguir se localizar com mais clareza, né? Eu traduzi esse trecho aqui, né, do parágrafo 365, porque eu acho que é muito bom para a gente perceber como que o Tomás é extremamente metódico. Ele vai, que nem essa aqui a primeira lição, né, do livro 2. Então ele vai apresentar nesse trecho todo o plano, né, do livro 2, ou seja, tudo aquilo que é contido nesse livro 2, Tomás vai apresentar condensadamente nesse pequeno parágrafo. Então, acho que é muito útil assim, para a gente perceber como que o método que ele utiliza. Né? Eu acho que é um trecho meio grande, mas eu acho que é interessante a gente ler ele, e, enfim, é bom entrar em contato com esse texto original também. Eu vou ler. Aqui eu não coloquei aspas, né, mas é o texto de Tomás de Aquino. Né? Essa seção é dividida em 3. Primeiro, ele pergunta se existe outro sentido além dos 5 sentidos externos. Depois, quando ele escreve agora, se a alma é definida,
ele prova que o intelecto é inteiramente distinto dos sentidos. Em terceiro lugar, quando escreve como uma parte da alma, ele examina a parte intelectual da alma, agora considerada como distinguida dos sentidos. A primeira dessas sessões tem duas partes. Ele, a primeira, parte A, ele mostra que não há nenhum outro sentido particular além dos 5 sentidos externos. E, no segundo ponto, ele mostra que, além desses 5 sentidos externos, há o sentido comum, quando escreve, dado que nós percebemos, que nós vemos. Com relação ao primeiro ponto, depois de provado que existe somente 5 sentidos particulares, ele mostra por que existem muitos sentidos, e não somente um único. A primeira prova, ela própria se divide em duas. Primeiro, ele mostra que somente 5 sentidos externos apreendem sensíveis particulares. E então, quando escreve, mas não pode haver que os mesmos 5 sentidos são os únicos a apreender os sensíveis comuns. É um texto meio truncado, ele volta muito no texto, mas eu acho que a gente pode, se a gente for com calma, a gente vê que como eu falei, o Tomás aqui ele está dividindo, estruturando todo o livro 2 do De Anima. Então, ele vai dizer aqui que essas 3 partes se dividem, dividem todo o livro 2. Então, se a gente quiser, digamos assim, organizar a nossa leitura, se a gente fosse fazer, por exemplo, nesse caso, como não é o nosso caso aqui, mas se a gente fosse fazer, por exemplo, a leitura do livro 2, então a gente pode dividir ela em 3. Basicamente é isso que o Tomás está dizendo. Ele vai depois enunciar essas 3 partes. Ele diz aqui primeiro, depois o segundo e em terceiro lugar. Como ele está começando essa primeira lição, ele vai começar pelo primeiro. Então, quando ele diz aqui primeiro, ele está se referindo a essa primeira aqui. Ele diz aqui, pergunta se existe outro sentido além dos 5 sentidos externos. E aqui ele começa a mostrar como que ele vai fazer isso, como que ele vai mostrar que somente que não tem outro sentido além dos 5 sentidos externos. Ele vai mostrar, bom, essa decisão, por sua parte, também tem 2 partes. A primeira e a segunda. Depois ele mostra como que cada uma dessas partes se divide. Ou seja, ele vai, por exemplo, aqui, ele diz, essa primeira seção tem 2 partes, o A e o B. Depois ele vai mostrar como que esse A, por sua vez, também tem mais partes, quais as etapas que devem ser cumpridas para a gente conseguir aprender todo esse argumento do início do livro 2. Então, basicamente, todo início da lição, ele vai apresentar um parágrafo assim, em que ele organiza tudo o que ele vai fazer. É muito, muito interessante, muito claro na exposição dele. Isso aqui vocês não precisam se preocupar assim, por pegar esses termos. A gente vai voltar na próxima aula, eu pretendo apresentar o que são esses sensíveis comuns, sensíveis particulares. Isso tudo são terminologias, técnicas do Tomás, que a gente vai ver como que aparece. Mas isso aqui era só para mostrar para vocês qual que é o método que o Tomás utiliza para desenvolver o seu texto. Como eu falei, a gente vai abordar nesse primeiro módulo, a gente vai abordar a epistemologia do Tomás. Então, os principais textos que o Tomás apresenta, a sua teoria epistemológica, geralmente é na Suma de Teologia, na primeira seção chamada Sobre o Homem, que vai da questão 78 até a questão 89. A gente também tem, de maneira secundária, na Suma contra os Gentios, no livro 2, na terceira parte. Mas nesse livro, geralmente, não é, para os nossos propósitos, não é tão útil assim. Eu pretendo focar mais na Suma de Teologia. A gente também tem, no De Veritate, e para os nossos propósitos, que é muito mais importante, que é o comentário de Tomás à obra aristotélica. E aqui, principalmente, considerando para a epistemologia, os textos do comentário ao De Anima, do comentário ao De Sensu, e no comentário aos segundos analíticos. Geralmente,
que nem eu falei, né, a gente vai focar mais na teoria da percepção do Tomás de Aquino. Então, a gente encontra, principalmente nesses dois textos aqui, né, no comentário ao De Anima e no comentário ao Descenso. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o Tomás, ele não tem, assim, uma obra assim, que ele sintetiza tudo aquilo que ele pensa sobre epistemologia, né? Então, ele não tem uma obra, assim, por exemplo, chamada Do Conhecimento, sei lá, né? Pelo contrário, ele vai utilizar um método que eu gosto de chamar de João e Maria, né? Porque ele vai, digamos assim, separar migalhas, né? Ele vai largando migalhas e a gente tem que recolher essas migalhas, né? Ele vai, em cada obra dele, vai pontuando algum ponto da sua teoria e a gente tem que recorrer a vários textos diferentes, né, para conseguir completar, digamos assim, todo o quadro mais amplo, né, da teoria da epistemologia dele. Por isso que é um pouco difícil, que nem eu falei, né, anteriormente, de dar assim uma referência bibliográfica padrão assim para vocês, porque, né, principalmente esse tema que eu pretendo abordar, né, da percepção, o Tomás ele aborda de maneira meio esparsa, né? Geralmente são poucos textos. Os textos principais são no comentário, como a gente viu, né, esses dois textos aqui, né, no De Anima e no Descenso, mas são textos muito esparsos, né? Então, é um pouco difícil de dar referências completas. Além disso, né, esses textos, né, do comentário de Anima e no comentário do Descenso, eles não têm tradução para o português, né? Então, a gente tem tradução somente para o inglês, que também eu não, né, como a gente está na graduação, a coordenadoria da graduação, ela pede que a gente só use, né, bibliografia em português, né, porque, enfim, a gente não pode, né, enfim, cercear o acesso, né, de pessoas que não têm domínio da língua inglesa desse conteúdo, né? Então, pensando nisso, né, a gente tem que, né, fazer algo voltado, né, para algo que tem acesso na língua portuguesa, né? Então, basicamente é isso. Aqui eu coloquei mais detalhado, né, quais são os pontos que eu pretendo abordar nas próximas aulas, que é principalmente a Suma de Teologia, né, na primeira parte, como eu falei, na questão 78. Nessa questão 78, se vocês forem pegar para ler, é esse texto que eu vou mandar para vocês por e-mail. Se vocês forem pegar para ler, vocês vão ver que Tomás vai abordar a questão dos sentidos. Então, é isso. E também é no comentário de Anima e no Descenso, né? Então, é esse o tema que eu pretendo abordar nesse estágio, né? Focar um pouco mais, que é o tema de como que o Tomás compreende o funcionamento dos sentidos, né? Ou seja, como que a gente percebe as coisas, né? Como que a gente vê, como que a gente organiza a nossa percepção sensível, e assim por diante, né? É um tema pouco explorado, eu acho, na graduação, né? Geralmente, quando a gente estuda, né, epistemologia, a gente estuda geralmente operações intelectuais, né, como eu falei no início, e eu acho que essa eu diria que é uma falha de formação do nosso departamento, eu acho, né, porque a percepção ela é fundamental para a gente compreender a epistemologia empirista, né, porque a percepção é um pilar do empirismo. E se a gente não tem muita clareza, né, sobre como que ela está funcionando, quais são os principais problemas, né, sensibilidades nessa questão, a gente pode ter uma falta, né, digamos assim, de poder crítico, né, com relação a essas questões, e se tratando mesmo, né, da nossa formação enquanto indivíduos, né, tem um poder crítico, né, porque hoje em dia nosso senso comum ele é empirista, né, a nossa ciência ela é empirista. Então, os cientistas, eles utilizam, né, na sua prática científica, a percepção. Então, se a gente não tem esse recurso analítico, né, de ter essa reflexão sobre essa percepção, como que se dá, a gente pode perder esse poder crítico, né, de conseguir avaliar essas questões que são envolvidas nesses temas. E eu acho que era isso para a aula de hoje.
enfim, eu abro para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, comentários, críticas. Felipe, uma questão. Tu falou agora no final da falta da. No caso que se refere à falta de uma cadeira de epistemologia na URGS, na formação, por exemplo. Eu digo por quê? Foi uma das cadeiras do primeiro semestre de epistemologia. Eu fiz com o Davi, inclusive. Eu não sei se isso foi uma reformulação do currículo, né? Então a gente acabou tendo essa cadeira da teoria do conhecimento, de epistemologia em si, né? Mas claro, a gente não viu de ânima, esse tipo de coisa, por exemplo, questão da alma, né? E eu acho que isso engloba mais em cadeiras realmente eletivas, né? Tipo, que é o que a gente acaba fazendo, tipo eu, Manuel, a gente está fazendo cadeiras de Kant, cadeiras de Husserl, por exemplo, né? Que daí englobam fenomenologia e aí acaba entrando um pouquinho também nessa questão do ser, do intelecto, né? Sim, sim. Eu me referi mais à formação, né, na história da filosofia. Geralmente, quando a gente aborda, os professores abordam, né, por exemplo, filosofia antiga, filosofia medieval e moderna, geralmente eles focam mais em operações intelectuais, né, como eu falei, né, geralmente são operações como, por exemplo, o juízo, a formação de conceitos, a formação de argumentos, que é importante, claro, né, mas eu acho que deveria ser dado mais importância para temas de percepção também, né, porque eu acho que é uma área que é pouco explorada e eu acho que é muito importante para a nossa formação. É nesse sentido que eu quis dizer, né, eu acho que sim, tem essa cadeira de epistemologia, mas eu acho que eu não tive aula com ela, eu tive aula no currículo Antigo, anterior. né? O Davi, ele deu epistemologia no primeiro semestre, no caso, foi uma cadeira totalmente de epistemologia, e aí, claro, de ânima, daí foi abordado em História da Filosofia Grega pela Inara, né? É que a do David era só epistemologia contemporânea, né? Tipo, era os Sim. problemas de internalismo, justificação do conhecimento. Então, de fato, tipo, nesse prisma que o professor está dizendo, que a gente acaba desenvolvendo quando a gente tem uma boa fundamentação dos conceitos de percepção, sensibilidade, etc., vai fazer muita falta para uma epistemologia moderna, para te ter um David Hume, um George Berkeley, ou outro empirista em geral, até o próprio Kant, né? Tu não precisa não compreende bem os problemas de Hume ou Berkeley, é muito difícil tu entender qual o problema que Kant está tentando tratar na crítica da razão pura, né? Uhum. A gente está vendo isso na crítica da razão pura e realmente é um emaranhado, é uma trilha espinhosa, digamos assim, né? Quando tu acha que tá entendendo, vai a Silvia lá e diz assim, não tem nada a ver isso aí que você falou. Esse livro é A Crítica da Razão Pura, acho que é um dos livros preferidos que eu tenho, é um livro primoroso. Felizmente eu não consegui fazer a cadeira com ela, mas é lindo esse livro. A cadeira tá legal, cara, a gente tá abordando vários tópicos lá, mas realmente é uma pena que é muito superficial, é só 2 créditos. Deveria ser uma cadeira de 6 créditos fácil, né? Mas enfim, a gente está se atravessando aqui na aula do Felipe. Não, capaz. Mas só voltando, só um minuto, seja só pontuado, né, tem alguns intérpretes de Kant, por exemplo, né, que dizem, por exemplo, na dedução transcendental, que é a parte mais difícil, né, da crítica, dizem que um dos problemas que está envolvidos ali é justamente a dispersão dos sentidos, né? Então a gente tem, por exemplo, a premissa da qual Kant parte, né, do múltiplo dado sensível, né? Então a gente tem o problema, né, o Kant tem um caso de como que a gente organiza esse múltiplo, né? Como que a gente forma uma unidade a partir disso, né? E esse é um problema clássico da percepção, né? Como eu pretendo mostrar na próxima aula, isso começa com Platão no Timeu, no Teteto. Platão formula explicitamente esse problema, né, de como que a gente encontra a unidade na nossa percepção, né? Como que a gente consegue, a partir desse múltiplo que é dado, como que a gente consegue formar uma unidade. E é basicamente esse problema, assim, exposto sucintamente, né, de grosso modo, que está envolvido na dedução transcendental. Né? Então, por isso que é importante, eu acho, né, enfim, eu sou suspeito para falar, né, mas eu acho que é muito importante
essa formação, né, na percepção para a gente, para compreender tanto, por exemplo, né, no período medieval, no período da transição, do período medieval para o moderno, os modernos eles vão recusar toda a teoria da percepção medieval, né? Eles vão dizer que, por exemplo, as qualidades que são percebidas pelos sentidos, elas não são reais, né? Então, se a gente tem uma bagagem medieval, a gente consegue ter uma posição crítica com relação a isso, né? Não, pior, Felipe, que é muito interessante. Ouvindo os áudios do Fleck, né? Infelizmente não era só por áudio as aulas, né? Era muito excelente, porque com um dos colegas eu converso com o Leonardo, e a riqueza que traz para a gente interpretar os outros, porque é aquela coisa, eu fiz uma graduação, eu fiz metade da graduação na Unicinos também, e medieval é praticamente relegado, né? Não tem um estudo, e daí quando o Fleck ia apresentando, a gente via a riqueza dos problemas que os autores traziam, quanta coisa rica tinha lá, e dá muita curiosidade, né? E por isso eu até te pedi a indicação da bibliografia, exatamente por isso, porque não é uma coisa que a gente conhece os livros que nem, tipo, é muito fácil conhecer todos os livros de Hume, Descartes e Kant que são relevantes, mas até por outras cadeiras da própria graduação de filosofia, a gente não tem tanto contato com o medieval, a não ser quando a gente conversa com pesquisadores de medieval, que eles acabam trazendo para a gente essa riqueza toda que tem, né? Bom, se vocês têm tanto interesse, eu estava pensando, eu posso fazer uma pasta no Dropbox, e daí eu coloco tudo aquilo que eu tenho, porque eu tenho, enfim, tem alguma coisa de artigos enfim, vocês podem ler, né? Não vai ser cobrado isso, né? Mas se vocês têm interesse, vocês podem pegar e baixar à vontade, né? Eu acho que o Manuel tinha uma questão, não sei. Sim, tá, primeiro, tudo bem, Felipe? Bom, estava aqui olhando, a minha esposa olhou e disse assim, olha aí, ó, olha, te inspira aí, um rapaz tão novo aí, deve ser muito inteligente, tão novo, fazendo filosofia. Eu disse assim, parabéns, né? Deve ser muito inteligente, realmente, estava olhando aí. Mas o principal que eu estava vendo, né, questão, o Aristóteles, assim, por exemplo, teve muita coisa, o Fleck falou muita coisa do Aristóteles, do Tomás Aquino, né, e ele, muita coisa também do Aristóteles, né, tá? E o Aristóteles deixou muita coisa, né, traz muita coisa no bojo dele, né, mas parece assim que eles estão sempre levou no mesmo caminho, assim, não tinha uma confluência, não tinha nada contra, parece. Não tinha até naquela coisa, na existência ali de Deus ali. Ele cita até sobre isso aí, né? Não, parece que nunca teve uma discordância. Ele não tem um momento assim que ele tem uma coisa que parece assim que ele seguiu o ritmo assim do Aristóteles. É uma boa questão essa, a assimilação, até que ponto vai essa assimilação de Aristóteles, né? A gente tem pontos clássicos assim de discordância, né, da filosofia de Aristóteles com a filosofia cristã. Um desses pontos é, por exemplo, a eternidade do mundo, né? O Aristóteles tem aquela tese clássica, né, de que o mundo é eterno, né? Ele nunca começou e nem vai acabar. É uma tese para a nossa sensibilidade é meio estranha, né? Porque a nossa sensibilidade é meio que cristã, né? Por mais que a gente seja, sei lá, agnóstico, a nossa sensibilidade, ela imagina que o mundo teve algum início, né? E Aristóteles defende que não, que o mundo é eterno, né? E isso entra vai de encontro, né, diretamente com a teoria cristã, que diz, né, que o mundo teve um início e ele vai ter um fim, né, no juízo final. Então esse é, por exemplo, né, um dos casos clássicos assim de discordância dos filósofos cristãos com Aristóteles, né. A ideia aqui vai ter várias estratégias, né? Diferentes filósofos no período medieval vão ter diferentes estratégias. Para ser bem sincero, eu não sei qual é a solução que Tomás dá para esse problema, né? Eu não sei como que ele assume, mas o fato é que, né, a prioridade é, na verdade, revelada, né? Ou seja, Tomás ele vai aceitar primeiramente a posição, né,
da religião, né? Ele vai aceitar que o mundo teve um início, que ele vai ter um fim, né? Depois, como que ele vai conseguir concatenar, né, Aristóteles com isso, daí é uma outra questão. Mas eu concordo contigo que a gente tem essa assimilação praticamente profunda, né, com Aristóteles na obra de Tomás de Aquino, mas tem alguns pontos muito sutis que o Tomás ele discorda de Aristóteles. E um desses, por exemplo, a gente vai ver na próxima aula, eu acho, sobre, por exemplo, aspectos, por exemplo, a luz, né? O Tomás ele sofre influência não só de Aristóteles, mas também de filósofos árabes, como eu apresentei anteriormente, né? A Avicena, por exemplo, vai ter um papel muito grande na formação, Tomás de Aquino, dessa concepção de que é a luz. E a luz, né, aqui é muito importante para explicar como que a gente consegue ter uma percepção visual, né? Sem a luz a gente não consegue perceber as coisas. Então, a gente ter uma clareza sobre o que é a luz é importante para a gente conseguir explicar a nossa percepção visual. Então, enfim, são vários pequenos exemplos assim que mostram que Tomás de alguma maneira está discordando de Aristóteles, né? Mas assim, no geral, basicamente ele é um filósofo aristotélico, né? Então, eu acho que você capturou muito bem que essa simulação ela é praticamente universal assim no período medieval. Praticamente todos os filósofos eles vão de alguma maneira lidar com Aristóteles, né? Mesmo que eles vão recusar, eles ainda assim vão fazer referência a Aristóteles. Né? Então, para a gente ter essa noção, né, de como importante que Aristóteles se torna nesse período escolástico. Né? Obrigado, Felipe. Capaz. Eu acho que complementando a questão do Manuel, um dos pontos ali que acaba divergindo primeiro, na verdade, motivando Tomás de Aquino a utilizar Aristóteles, que é a questão da questão lógica, né, a questão baseada em fatos, né, em ciência. Então, Tomás de Aquino diz que a ciência prevalece e quando a ciência não explica, se usa a fé, né? E Santo Agostinho, que é a questão baseada em Platão, é o contrário, na verdade, né? Então, a fé, ela se sobrepõe à própria ciência, né? Então, acho que isso talvez seja não uma questão de divergência, mas uma questão de complemento, né? Então, eu realmente não sei o que Aristóteles falaria daquilo que ele não consegue explicar com ciência, né? Eu não me lembro se a Inário chegou a tocar alguma coisa nisso aí, não sei se o Luciano de repente se lembra, mas realmente esse ponto acho que ficou meio em aberto, né? Opa, pode falar. Não, só complementando, né, brevemente, o Tomás apresenta o locus clássico, né, o Tomás apresenta essa relação da religião com a razão, com a filosofia, é na primeira questão, no primeiro artigo da Suma de Teologia, então quem tiver interesse pode ler lá. Pois não, Luciano, não sei se você quer complementar. No começo da metafísica, tipo, Aristóteles até faz as distinções, né, entre conhecimento científico, conhecimento técnico, etc. Então, acho que tem várias coisas que, para o saber prático, ele não vai exigir um conhecimento científico, né? Por exemplo, então, eu acho que, porque o conhecimento científico para ele era aquele conhecimento quando tu sabe a causa, né? E eu acho que nem para todas as coisas tu ia poder acabar definindo esse mesmo conhecimento científico. Mas, aparentemente, para ele, a ciência é muito além do que a gente tem por entendimento de ciência hoje, né? Tipo, a gente pode ver dentro da própria metafísica, a gente pode acabar pensando isso, né? Tipo, a teologia entra dentro tipo, desse conhecimento científico, porque é um conhecimento de causa e tal. Então, eu não faço a mínima ideia, Humberto. É uma questão que me parece meio difícil. Pois é. Não, eu faço parte de um grupo com a Inara, eu vou perguntar isso para ela, já que ela é a nossa mestre em Aristóteles, e a Priscila também faz parte, então acho que as duas podem, por exemplo, falar alguma coisa, mas realmente na metafísica, lá no início, ele fala daqueles 3 níveis, né, que é o conhecimento o pessoal, e daí que se torna um conhecimento mais geral, e então se transforma em ciência, né, mas realmente esse ponto da fé é interessante
descobrir. Vou tentar descobrir, depois na próxima aula eu trago para nós, ver se eu consigo. O que Aristóteles diria sobre a fé. Realmente é um ponto interessante. Traz aí que vai ser com certeza muito interessante, que a Inara sabe tudo de Aristóteles. Né? Nossa, a Inara realmente não, é verdade. Não, então tá. E quanto à questão de tu criar uma pasta no Dropbox, Felipe, eu agradeço bastante também, porque eu faço a minha pesquisa, na verdade, um pouco oposta do medieval, mas ela acaba se baseando muito nessa questão do medieval, né? Que eu sigo a linha da impossibilidade de pensamento pela inteligência artificial, né? Então, cara, teoria do conhecimento é a base, né? E, claro, eu estou tentando entender isso na questão do Kant e do Russell, e um pouco de Merleau-Ponty também, né? Mas, realmente, como tu falou, algumas coisas ficam no ar em Kant, sabe? Tu fica meio assim, tá, mas de onde é que ele tirou isso aqui? Né? Então, claro, tem muito Descartes em cima, sabe, muita coisa de Galileu e tal, mas, realmente, de repente, pode ser que nessa epistemologia da Idade Média, isso pode me ajudar a entender mais ainda, né? Então, te agradeço bastante mesmo. Depois eu te mando um e-mail daí com o meu daí. Sim, são muitas questões, né? Com relação ao Kant, certamente ele não estudou, por exemplo, Tomás de Aquino, né? Pelo menos não se tem registro disso, mas ele tinha provavelmente registro de terceiros, né? Pessoas que leram. Por exemplo, no final da Escolástica, a gente vai ter um autor muito importante naquilo que é chamado de Segunda Escolástica, que é o Soares. Ele vai ser muito importante na formação de praticamente todos os filósofos racionalistas do período moderno, como, por exemplo, Descartes. Descartes é muito importante, ele estuda, se não me engano, Soares, por exemplo, para o Leibniz também, né, que é muito importante, ele lê, se não me engano, Soares também, e por sua vez, o Kant, ele lê o Leibniz, então a gente tem uma genealogia, assim, nessa formação, né? Então cada filósofo pega um pouquinho de cada um e forma um bolo ali, né? E tem influência de todo mundo e é meio difícil a gente conseguir rastrear todas essas influências, né? Mas acho que o processo isso exige, né, uma erudição muito grande, mas acho que pelo menos esforço a gente pode fazer, né, de tentar ter um pouco de clareza. Só mais uma colocação. Humberto, a Silvia chegou a recomendar os prolegômenos do Kant? Sim, a gente está vendo eles. Exatamente, eu só consegui ter uma noção, tipo, quando, depois de ter lido os prolegômenos e reler a crítica, daí eu consegui tatear as coisas direitinho, senão antes é praticamente impossível. Eu acho aqui, quer ver, ó, deixa eu abrir aqui a ordem direitinho, acho que os prolegômenos, deixa eu ver, os prolegômenos foi o ponto anterior que a gente viu, agora a gente está na refutação do idealismo, essa eu até entendi um pouco mais, né? Agora, a analítica dos princípios, cara, eu escrevi umas 3 vezes para a Silvia, perguntando e pedindo, revisa para mim, professora, que eu não estou conseguindo entender isso aqui. E aí voltou. Mas realmente, os prolegômenos, o quarto paralogismo é uma coisa que começa a abrir os horizontes, digamos assim. E aí, nos prolegômenos, a coisa realmente fica até um pouco mais clara. E agora, como eu disse, a gente está vendo a refutação do idealismo e a próxima percepção. Então, exatamente, né? Que daí a gente entende o problema, fica bem mais fácil. Né? É só se acostumar com aquela terminologia do Kant, né? Que é maravilhosa. Depois que você acostuma com a terminologia, fica de boa, né? Que nem ele se entende direito, né, cara? Então, daí uma hora tu pergunta, tá, mas eu posso usar subjetivo? Tá, não, mas isso não é bem subjetivo. Cara, realmente é um autor complicado. Vocês fazem aquelas cadeiras de seminário avançado? Né? Eu fiz também, daí eu fiz com a Silva também, a gente estudou a dedução transcendental, a gente ficou, sei lá, semanas estudando, sei lá, meia dúzia de páginas só. É isso aí. Não, a Silvia realmente ela tá lamentando muito, e eu concordo com ela, da forma como a gente está tendo que ver
é a crítica da razão pura, porque a gente está dando uma passada por cima e às vezes ela chega num ponto assim, tipo, vocês estão vendo essa palavra quer dizer isso. E aí é meia hora de explicação sobre aquela palavra, entendeu? Que realmente é bastante completo, né, e muito complexo de estudar. Então, eu acho que, tipo, desse seminário ele deveria partir para uma cadeira, não uma eletiva dali a pouco, mas de 6 créditos, pelo menos, onde a gente pudesse realmente ver uma coisa mais completa, né. Sim, com certeza. Esse livro, A Metafísica de Aristóteles, e até o De Anima, que ele se junta com a metafísica e a física, né? Tinha que ter uma cadeira para cada um. Claro, daí a gente está pensando numa graduação ideal, né? Mas tu tinha, porque são livros que a quantidade de coisas que tu acaba conseguindo compreender a partir deles é algo incrível, tipo, é algo que é fundamental, né? Tipo, para te entender, tipo, uma problemática que vem depois e antes também, né? Consegue interpretar várias coisas que vêm antes também junto ao mesmo tempo. Sim. Eu não estou fazendo seminário, mas eu estou lendo ele pela terceira, quarta vez desde o começo do ano. Eu estou no meio da dedução transcendental. Porque aquela coisa, tu abre a página, aí tu lê o parágrafo, daí tu digere, daí tu lê de novo, daí tu entende um pouco mais, lê de novo. Não, é bem isso aí, cara. Não, a dedução transcendental ali realmente é bem complexa de entender. É muito complexa, né? E a gente está usando a aula do Felipe já aqui para... Enfim, mas estamos conversando sobre os pontos da cadeira aqui. Felipe, para nós, assim, vai ser realmente bem interessante, porque se tu puder na próxima aula trazer também algumas coisinhas dessa questão da epistemologia, enfim, de Tomás de Aquino, até complementar mais, né? Aproveitar que a gente está aqui, digamos assim, no ambiente, não digo descontraído, né, mas a gente já está num ambiente, a gente já está num período da aula onde, digamos, não faz mais parte da prova, né, a minha, pelo menos, eu já terminei, então, agora realmente é conhecimento, e, pô, eu agradeço muito aí, puder complementar para nós aí, vai ser bem legal, bem legal. Que bom, eu também, nessa aí, estão em volta, eu sou da equipe aí do Humberto, aí, pessoal mais que gosta de ler aí, né? Tá sempre na volta, né? Mas pessoal mais da idade, né? Pessoal mais velho aí já. Que não gosta de comprar livro, né? Chegou uns livrinhos hoje. Lá, tu comprou do Hegel. Cara, eu só comprei um do Hegel, cara. Aí chegou esse junto de lambujo. Tá. E esse aqui eu vou terminar dele hoje, né? Tá certo. Não, mas esse... essa sim. Eu vou terminar dele hoje. Essa é para a próxima prova do Zillig. Do Zig. Mas então, Felipe, eu da minha parte agradeço bastante, né, aí pela aula, acho que está sendo excelente. A gente acabou, não é que não tendo aula com o Fleck, mas foi só áudio, né? Sim. E foi só áudio e tal, então realmente faltou, a gente não teve a possibilidade de perguntar coisas para ele, né? Claro, a aula dele é muito completa mesmo, né? Às vezes às vezes até nem eu acho que na própria aula dele tu consegue esclarecer a maioria das tuas dúvidas, né? Mas realmente essa falta de contato, digamos assim, de poder perguntar coisas e tal, tirar dúvidas, pô, mas como é que ele pensava isso? E se a gente submeter tal tese do fulano, como é que de repente seria que ele pensaria, né? Então, eu acho que a gente vai acabar te aproveitando, digamos assim, para fazer, até porque Tomás de Aquino é um tópico espetacular, né? E a Suma Teológica pelo menos do meu, foi parte do meu trabalho. Sim. Pois é, essa formação, assim, EAD tem uma série de peculiaridades, né, que provavelmente vocês nunca viram, né, o professor Fleck pessoalmente. Não. Conhece ele por voz, e parece que algumas fotos que tem dele não são nem dele, são do irmão dele. Porque faz parte, né, tu ter contato com a pessoa faz parte do nosso imaginário, assim, né, porque, por exemplo, que nem eu tive a oportunidade de ter aula com ele pessoalmente, né, então... Ele existe, Felipe? Aparentemente, eu acho. Aparentemente. Isso até foi uma teoria que a gente levantou, que será que ele existia realmente, porque,
tipo, de repente gravou as aulas há um tempo atrás, aí só dispara lá semanalmente. E que nem o quadro dele é muito famoso, né, entre os alunos, assim, o modo como ele escreve, assim, então nada disso a gente tem, né, por exemplo, à distância, né, então, enfim. Não, realmente, o professor Fleck, todo mundo fala super bem dele, né, e os áudios, não sei se chegou a ouvir algum dos áudios que ele manda, cara, é impressionante, tipo assim, ó, é um nível de detalhe muito grande, né, muito grande. Sim. Inclusive a gente está fazendo a transcrição, e no final acho que todas as aulas vai dar umas 450 páginas, mais ou menos. Não, pior que as aulas dele são tão boas que daí dá até essa pena, tipo, pelos áudios, né, da gente não conseguir ter contato direto com ele, né, porque que nem o Humberto falou, Humberto, porque assim, ó, daí ele traz a relação etimológica, toda a relação com o passado, com o futuro, que vai ter na implicação da filosofia moderna, daí ele busca sempre Aristóteles, Platão ali, tipo, é algo que, nossa, é muito, muito bom mesmo. É uma pena não poder, não sei o que mais que ele acaba oferecendo, não sei se ele tem alguma outra cadeira com ele. Ele dá só teoria do conhecimento 1, eu acho, pelo menos eu tive aula com ele nessa cadeira. E ele tem também um texto muito interessante, que é o manifesto do Círculo de Viena, muito interessante, que ele traduziu para o português. Então, eu não sei se ele estuda esse tema, enfim, isso é uma coisa para perguntar para ele, talvez. Mas é muito interessante ver essa gama de interesses, né? Uma pessoa que estuda medieval também se interessa pelo positivismo lógico, né? Então, enfim. Não, mas quando voltar presencialmente, com certeza a gente vai ter que reunir com esses professores aí, porque cara, eu faço bacharelado, eu tive uma semana de aula presencial, depois só remoto. Então tá, obrigado aí pela aula, Felipe. A de sexta-feira ela é assíncrona, né? Sim, eu pretendo enviar o vídeo até sexta-feira de manhã, por aí. E daí é aquilo, né? Vocês têm o meu contato, vocês podem mandar dúvida, ou se quiser esperar para a próxima aula também. A gente pode ficar aqui, né? Acho que talvez seja mais dinâmico, né? Fazer pergunta e tal. Mas sinta-se à vontade também para mandar e-mail, mensagens. E que é isso. Eu acho que eu vou parar a gravação. E daí também, essa gravação eu pretendo fazer o upload dela no YouTube. Daí vocês podem, se quiser assistir, quem não Lá no veio canal, na aula. aquele, né? Sim, naquele teu e-mail também. Tá, então tá. Não, perfeito. Em seguidinho eu te mando e-mail daí para me incluir nesse drive aí. Se puder colocar o material que tu tiver aí pra gente poder fazer download disso daí. Sim. Certo. Obrigado, Felipe. Muito boa a apresentação. Obrigado, Felipe.